Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de operações de falsa bandeira. Eu estou lendo esse livro, Manipulando a História, que saiu recentemente pela editora Valentino. É um livro muito bacana que fala sobre operações de falsa bandeira ao longo da história. O que é uma operação de falsa bandeira? É o que nós vamos ver hoje no programa. E eu vou falar das principais operações de falsa bandeira durante a Segunda Guerra Mundial. Uma operação de falsa bandeira é um ato cometido com a intenção de disfarçar a verdadeira fonte de responsabilidade e atribuir a culpa a outra parte. O termo falsa bandeira remonta pelo menos à era da pirataria, em pleno século XVI, quando os navios piratas hasteavam uma bandeira enganosa de um estado amigo ou neutro para atrair suas presas. Ou seja, era um ardil na guerra naval pela qual o navio usava a bandeira de um país neutro para esconder sua verdadeira identidade. Como eu disse, piratas e corsários usavam este esquema para enganar outros navios, aproximando-se deles antes de atacá-los. Isso chegou a ser considerado uma prática aceitável durante a guerra naval, de acordo com as leis marítimas internacionais, desde que o navio atacante exibisse sua bandeira verdadeira assim que o ataque tivesse começado. Hoje, o termo é usado para incluir países que organizam ataques a si mesmos e fazem com que os ataques pareçam ser de nações inimigas ou terroristas, dando assim à nação que supostamente foi atacada um pretexto para repressão doméstica ou estrangeira. E da mesma forma, são consideradas atividades de falsa bandeira ações enganosas realizadas em tempos de paz por indivíduos ou alguma organização não governamental, provocando o conflito. Durante a Segunda Guerra Mundial, as operações de falsa bandeira foram comuns. Começaram antes até da data oficial do início da guerra, 1º de setembro de 1939, pois os japoneses, na invasão da Manchúria, já haviam feito uma operação de falsa bandeira que pode ser considerada a primeira dessa guerra do século XX. Na década de 1930, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o exército japonês de Kwantung usou uma operação de falsa bandeira para justificar a tomada da Manchúria. Isso se deu quando, em 18 de setembro de 1931, um agente japonês plantou dinamite ao longo dos trilhos da ferrovia da Manchúria do Sul, controlada pelos japoneses. A explosão resultante causou poucos danos, mas os inspetores japoneses, em uma falsa investigação, acusaram os nacionalistas chineses de planejar e executar o ataque. E usando este evento como pretexto, o exército japonês de Kwantung passou a ocupar a Manchúria e estabeleceu o estado fantoche de Manchukuo sob controle japonês. A investigação paralela da Liga das Nações expôs a armadilha e o relatório colocou a culpa nos próprios japoneses. No entanto, o Japão rejeitou esse relatório e se retirou da Liga das Nações em resposta. Já no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha também lançou mão de algumas operações de falsa bandeira antes de seu ataque à Polônia, que iniciou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Um dos incidentes mais famosos, o incidente de Gleiwitz, agentes da Gestapo vestidos com uniformes do exército polonês apreenderam uma estação de rádio na cidade de Gleiwitz, em território alemão, e transmitiram uma mensagem falsa em polonês. Estes agentes deixaram um cadáver no local para fazer parecer que um sabotador polonês havia sido baleado enquanto atacava a estação. Na realidade, o morto era um inocente local que foi baleado pela Gestapo e vestido com um uniforme polonês para encobrir a operação. Este foi um dos muitos incidentes encenados ao longo da fronteira entre Alemanha e Polônia. Incidentes estes usados por Hitler para justificar o ataque à Polônia.
Na noite anterior a 1º de setembro de 1939, o dia em que os alemães invadiram a Polônia, pequenos grupos de forças especiais alemãs, vestidos com roupas civis, disfarçados como poloneses, cruzaram a fronteira para tomar pontos estratégicos importantes, antes do amanhecer do dia da invasão. Estas unidades ficaram conhecidas como os Brandenburgos, uma das tropas mais temidas na Segunda Guerra. A União Soviética também usou de operações de falsa bandeira para iniciar as hostilidades na guerra com a Finlândia. Em 26 de novembro de 1939, as forças do Exército Vermelho bombardearam a vila de Mainila, na Finlândia. Foram 7 tiros que caíram a 800 metros dentro do território soviético, mas as autoridades alegaram que as forças finlandesas dispararam os tiros, causando baixas na pequena vila. O governo finlandês propôs uma investigação neutra do incidente, mas Stalin rejeitou a oferta. 4 dias depois, as forças do Exército Vermelho entraram na Finlândia, iniciando uma guerra que não terminaria até março de 1940, com um acordo negociado que cedeu 10% do território finlandês à União Soviética. Mas além dessas operações de falsa bandeira durante a Segunda Guerra Mundial, 2 ações que tiveram o mar como testemunha marcaram as operações de falsa bandeira na Segunda Guerra Mundial, lembrando os piratas do século XVI que eu falei no início do programa. A primeira delas foi desenvolvida pelos chamados Raiders, navios alemães disfarçados de navios mercantes que no início da guerra levaram o terror a mares muito distante do teatro de operação na Europa. Entre eles se destaca a ação do navio Cormoran, um desses Raiders alemães que levaram a guerra ao distante Oceano Índico e tiveram bastante sucesso. O maior dos navios invasores operados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o Cormorant, foi responsável pela destruição de 10 navios mercantes durante a sua carreira de 1 ano nos oceanos Atlântico e Índico. Ele é também conhecido por afundar o cruzador leve australiano Sydney durante uma batalha na Austrália Ocidental, em 19 de novembro de 1941, numa das maiores ações de falsa bandeira no mar durante a Segunda Guerra. Em 19 de novembro, o Cormorant estava a 150 milhas náuticas a sudoeste da Austrália Ocidental. O invasor alemão estava navegando para o norte, lançando minas nas costas da Austrália. No meio da tarde do dia 19, os tripulantes do Cormoran avistaram o cruzador australiano. Içaram então uma bandeira holandesa e, beneficiados pelo perfil disfarçado de navio mercante com que os raiders, os atacantes, os incursores alemães daquela época se disfarçavam, e percebendo que não havia como evitar o cruzador, resolveu enfrentá-lo, apesar da diferença no tamanho. O cruzador australiano, orgulho da marinha daquele país, enviou sinais de holofote pedindo identificação ao navio com bandeira holandesa. A mensagem dizia: você deve içar suas cartas de sinalização. Após um atraso, o Cormorant levantou bandeiras com os dizeres PKQL, o que indicava o seu disfarce como navio mercante holandês Straat Malacca. Com o cruzador ao lado do Cormoran, outros sinais de bandeira foram trocados, com o cruzador Sydney perguntando o destino e a carga do navio holandês, entre aspas. Quando o comandante do Sydney pediu o sinal secreto para o Cormoran, o capitão do navio alemão, Detmers, sabia que não havia chance de enganar mais o Sydney, e então ordenou que o disfarce do Cormoran fosse retirado, a bandeira de batalha alemã levantada e as armas começassem a disparar contra o cruzador australiano. O Sydney foi atingido por várias salvas dos canhões, agora à mostra do Cormoran, e também por torpedos lançados pelo navio alemão. Em retribuição, o Sydney só foi capaz de disparar uma única salva completa antes de suas torres dianteiras serem atingidas pelos alemães. A partir daí, uma trocação de tiros ocorreu violentamente, com o Cormoran mantendo o Sydney em sua alça de mira e o atingido seguidamente. Após a batalha, os alemães relataram que cerca de 450 projéteis foram disparados nesse momento. Com o cruzador australiano
se afastando, as salvas de canhão já não tinham o mesmo efeito e o último torpedo foi disparado contra o Sydney às 18 horas. No final do combate, de mais de meia hora, os navios estavam a mais de 10 mil metros de distância, com ambos fortemente danificados e em chamas. O Sydney acabaria afundando durante aquela noite, levando todos os seus 645 marinheiros a bordo para o fundo do mar. O Cormorant também acabou afundando, mas antes disso os seus marinheiros tiveram tempo de abandonar o navio condenado. E dos 399 marinheiros a bordo do Cormorant, inclusive trabalhadores chineses da lavanderia do navio, 318 sobreviveram ao naufrágio. Se você observa esta operação de falsa bandeira, o afundamento do cruzador australiano Sydney pôs fim às operações de falsa bandeira do Cormorant, que, no entanto, conseguiu levar consigo, como eu disse, 12 embarcações aliadas, inclusive o cruzador australiano Orgulho da Marinha Australiana, como eu disse. Um saldo positivo para essa operação. Mas talvez a operação mais corajosa de falsa bandeira durante a Segunda Guerra Mundial foi desempenhada pelos comandos britânicos, que no ousado ataque ao porto de Saint-Nazaire na costa francesa, utilizaram um navio disfarçado para parecer alemão, inclusive com a bandeira alemã, e desfecharam um ataque decisivo para a guerra no mar contra a Inglaterra. Uma outra ação de falsa bandeira de muito sucesso durante a Segunda Guerra Mundial foi empreendida pelos comandos britânicos no ataque ao porto francês de Saint-Nazaire, em 1942. Embarcados em um navio britânico, Campbellton, disfarçado como cargueiro alemão e usando a bandeira alemã até se aproximarem do porto, os britânicos demonstraram muita coragem e conseguiram neutralizar aquela base importante na guerra marítima naquele momento. Em março de 1942, o Comando número 2 passou a ser treinado para uma operação muito especial, o ataque ao porto de Saint-Nazaire, ou Operação Chariot, Operação Carruagem. Um destroyer, um navio de combate britânico, o HMS Campbellton, foi disfarçado como um navio alemão para poder se aproximar do porto de Saint-Nazaire. E o objetivo era danificar o dique seco onde navios de grande porte alemães poderiam ser reparados. E era um provável porto para o navio cruzador rápido alemão Tirpitz. Então, neutralizar o porto de Saint-Nazaire era um objetivo estratégico para a Marinha Britânica. Para isso, os comandos foram então acionados. Os comandos envolveram as forças alemãs com esse navio, chegaram e abalroaram o dique seco, provocando um dano considerável, destruindo algumas instalações, e entraram em combate com as forças alemãs. Foi um combate terrível e o navio ficou atravessado, abalroado em cima do cais durante um tempo. Após os comandos abandonarem esse navio que abalroou o cais, o dique seco especificamente, os alemães estavam dentro do navio britânico colhendo souvenirs. Só que dentro do navio haviam explosivos e 8 horas depois da ação, os explosivos foram detonados por relógio e destruiu os portões das docas, matando cerca de 360 alemães e alguns franceses. Um total de 611 soldados e marinheiros participaram da Operação Carruagem em Saint-Nazaire. Desses, 169 comandos foram mortos e 200 foram feitos prisioneiros. Dos 611 militares britânicos, 241 comandos participaram do raid a Saint-Nazaire. E 64 foram mortos ou desaparecidos e 109 capturados, ou seja, um número altíssimo para os comandos. O tenente-coronel Augusto Charles Newman e o sargento Thomas Durham, além de 3 membros da Marinha Real, foram condecorados com a Victoria Cross, maior premiação, a maior medalha de guerra da Inglaterra. 80 outros comandos receberam condecorações. Ao final, a operação foi considerada exitosa, pois os danos causados ao porto de Saint-Nazaire imobilizaram nos fiordes da Noruega os principais navios de combate alemães daquela época. O número de baixas foi considerável, mas o resultado tático
estratégico para aquele momento da guerra no mar, foi muito importante e decisivo. No pós-guerra, aconteceram outras operações de falsa bandeira que ficaram famosas. Duas aqui, só para você lembrar. O ataque à Baía dos Porcos, em Cuba, uma invasão de Cuba nos anos 60, que foi arquitetada pela CIA e se tornou um fracasso retumbante e uma vitória de Fidel Castro. Mais recentemente, em 2014, a Rússia fez um ataque disfarçado sob falsa bandeira ucraniana para justificar sua invasão à região do Donbass, onde ela está até hoje. Ou seja, o artifício da falsa bandeira, seja em larga escala numa guerra global ou em pequenos conflitos, até em questões políticas, aqui no Brasil, por exemplo, acaba acontecendo. Ou seja, a dissimulação é uma arma na guerra. Para você saber mais sobre operações de falsa bandeira, não se esqueça, leia Manipulando a História, um lançamento recente muito interessante. Falando em livros, eu gostaria de lembrar a você que, se você estiver inscrito no canal, dar um like nesse vídeo e deixar um comentário quer concorrer aos brindes, você estará concorrendo a 3 livros numa live em que a gente vai fazer o sorteio no primeiro domingo de dezembro, ok? No primeiro domingo de dezembro estaremos sorteando esses 3 livros. O primeiro dele é A Batalha de Montese, escrito pelo Simonal Silva, um belo livro sobre a principal batalha do Brasil na Segunda Guerra Mundial, um calhamaço. Também tem o livro organizado pelo Anísio Siscotto, que é Entre Duas Pátrias, ou seja, os brasileiros que lutaram na Primeira Guerra Mundial, um livro muito interessante. E do J.B. Rosa Filho, o 1943, Nazistas no Brasil. Esses 3 livros vão ser sorteados no próximo domingo, ou melhor, no primeiro domingo de dezembro, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário comentando, quero participar do sorteio e você estará concorrendo, tá bom? Espero que tenham gostado dessa história da falsa bandeira e eu volto logo com mais histórias de guerra para você. Até mais.